Meus queridos e amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero, nesta feita, chamá-los para que todos estejam bem atentos à lição que nós estaremos estudando, que é a lição de número 9, e tem por título O Ministério de Pastor. Eu creio, irmãos, que dentre todos os ministérios que estão alistados no capítulo 4 da epístola que Paulo escreve aos Efésios, versículo 11, eu creio que o mais difícil é o ministério pastoral. E estaremos estudando essa lição no dia 30 de maio nas congregações. E nós estaremos trazendo nesta feita alguns comentários, algum subsídio que possa ser útil para todos aqueles que estarão na manhã do domingo ministrando as aulas para os seus alunos. O texto áureo desta lição vai nos trazer o seguinte: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, que está registrado no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, versículo de número 11. Quem falou isso não foi outro senão a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E verdadeiramente isso não ficou apenas nos seus lábios, pois Ele foi até a cruz e morreu por nós como bom pastor, para que nós pudéssemos ter vida e vida abundante. A verdade prática desta lição nos traz o seguinte comentário: por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor Jesus Cristo. Lembrando que, como pastores, nós também somos ovelhas do pastoreio do nosso bom Cristo, mas sobre nós também pesa esta responsabilidade de estarmos conduzindo o rebanho que Deus confiou a nós, para nós alimentarmos, aconselharmos, orarmos e irmos à sua frente, dando a nossa parcela de contribuição, para que assim as ovelhas de Cristo possam nos ver como um referencial, que elas podem olhar para nós e nos seguir como líderes constituídos por Deus. Logo porque o texto que tem como base o ministério, os dons de ministério, diz que é Deus quem dá. Não é qualquer um que queira se levantar para exercer essas funções ministeriais, ou esses dons ministeriais que estão alistados no capítulo 4, versículo 11, da carta que Paulo escreveu aos Efésios. Então não é para quem quer, é para quem de fato Deus comissiona, quem Deus vocaciona, quem Deus chama para este importante ministério ao qual estamos falando hoje, que é o ministério pastoral. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 10, versículos de número 11 e o versículo de número 14. Depois, vamos para a carta que Paulo escreve a Tito, capítulo 1, versículos 7 ao 11, e a última leitura em 1 Pedro, capítulo 5, versículos de número 2 ao versículo de número 4. E eu gostaria de estar lendo juntamente com os amados irmãos, para que posteriormente possamos adentrar no comentário da lição e estarmos trazendo algo da parte de Deus, auxiliando assim a todos os mestres, professores e aqueles que se enganjam nesta difícil tarefa, que é a tarefa do ensino da palavra de Deus. Nos diz a poderosa palavra do Senhor:
João capítulo 10, versículos 11 e 14. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Tito capítulo 1, versículo 7 ao versículo de número 11. Nos diz a palavra do Senhor: porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, não dado ao vinho, não espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Agora vem a última leitura, que se encontra na primeira carta escrita por Pedro, capítulo 5, versículos 2 ao 4, que nos diz a palavra do Senhor: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Queridos e amados irmãos, eu creio que se nós nos detivéssemos apenas nestas leituras que nós acabamos de fazer, que é justamente a leitura bíblica em classe, elas já seriam suficientes para nós tecermos muitos comentários acerca deste ministério tão glorioso, mas que também nós temos que afirmar que é um ministério espinhoso e que verdadeiramente só o exerce os verdadeiros chamados por Deus, os vocacionados por Deus. É bem verdade que nesses dias que nós temos vivido, alguns se aventuram neste ministério pastoral, não tendo chamado de Deus. Infelizmente, isso traz muitos prejuízos. Primeiramente, para o rebanho ao qual ele muitas vezes se constitui como pastor, mas nós temos que ter o devido cuidado para que não venhamos incorrer em caminhos que nós não fomos chamados para trilhar. E Paulo, certa feita, falou disso com muita propriedade quando disse que cada um deveria ficar na vocação em que foi chamado. Sendo assim, se você foi chamado para ser um salvo, fica aqui uma recomendação pastoral, sirva ao Senhor com alegria, com fidelidade, suba à casa do Senhor, ofereça o seu culto a Deus, o seu culto racional, e seja alegre em servir a Deus. Se você foi chamado para exercer alguma coisa, ou servir a igreja de alguma maneira, que você faça isso com alegria, mas não queira adentrar em caminhos que se tornariam para você perigoso, sem você ter o devido chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre as lições de mestre, ela tem trazido consigo os objetivos que devem ser alcançados em cada uma das lições que nós estudamos. E o objetivo geral é refletir sobre a missão de um pastor. E aqui eu reforço uma vez mais dizendo que não é uma missão tão fácil. E alguém
já disse acertadamente que muitos querem ocupar a cadeira do pastor, mas só suporta os espinhos que nela tem quem verdadeiramente tem um chamado de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Os objetivos específicos, o tópico 1 vai apresentar, confirmar o papel fundamental de Jesus como sumo pastor. O tópico 2, elencar as características de um verdadeiro pastor. E o tópico 3, conscientizar a respeito da missão do ministério pastoral. A introdução desta lição nos traz um comentário da seguinte maneira: ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. Muitas são as demandas internas e externas da igreja local. Entre elas, o cuidado para com as pessoas do rebanho, visita a enfermos, questões relacionadas à administração eclesiástica e o constante desafio de se dedicar à oração, à pregação, ao ensino da palavra de Deus. O dia a dia pastoral é desafiador a quem é vocacionado por Deus para apacentar. Aí aqui, o comentarista dessa lição, ele encerra esta introdução dizendo algo muito pertinente e que não poderia ser de outra forma. Ele vai dizer: somente pela graça e o amor do Pai é possível encarar tão grande responsabilidade. Por outro lado, uma liderança madura e servidora é imprescindível ao desenvolvimento da igreja local. Assim, a lição de hoje abordará esse importante ministério. E aqui eu abro um parêntese para dizer que ser pastor, como a introdução dessa lição nos traz, de fato é uma tarefa muito árdua, muito difícil. E ela se torna ainda muito mais difícil, e enquanto eu estava meditando nesta lição, o Senhor me trazia a lembrança algo que eu vivi durante muitos anos, que é ser pastor, tendo que trabalhar no secular e tendo também que servir a igreja de Cristo. Ou seja, eu tinha que trabalhar no secular para manter a minha família, mas também tinha que dar suporte às congregações por onde nós passávamos, pastoreando ou dirigindo as congregações para alimentar o rebanho do Senhor. E ser pastor, sem estar com tempo integral para se dedicar à leitura, ao estudo, à oração, à devoção diária, ainda se torna algo muito mais difícil. E eu posso dizer isso com propriedade porque vivi isso durante muitos anos. Hoje, por bondade, por graça e misericórdia de Deus, nós estamos trabalhando única e exclusivamente na obra. E tendo esse tempo disponível, então nós mergulhamos mais na Bíblia, temos mais tempo para passar a sós com Deus em oração, temos tempo para fazer visitas, para visitar pessoas que infelizmente estão passando por dificuldades emocionais, pessoas que estão enlutadas e tantos outros casos que diariamente vai surgindo para nós darmos esse suporte espiritual às ovelhas que não são nossas, ovelhas que nós pastoreamos, mas sabemos quem de fato é o seu dono. Assim como Moisés, que pastoreava ovelhas que não pertencia a ele, mas pertencia ao seu sogro Jetro ou Reuel, nós também não pastoreamos ovelhas que são nossas. Neste caso, nós pastoreamos ovelhas que pertencem ao sumo pastor, do qual nós estaremos falando agora neste primeiro tópico. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. E o primeiro tópico traz justamente isso: Jesus, o sumo pastor. Todo aquele que é vocacionado por Deus,
que exerce esta função ministerial de ser pastor, ele tem um exemplo, um modelo para que ele venha seguir. E este modelo é o nosso próprio Cristo, que também é o nosso pastor. Porque embora exerçamos esta função pastoral, nós também nos colocamos como ovelhas do redil do Senhor Jesus. E como pastor, que por bondade e misericórdia, Ele nos chamou para estar à frente do rebanho dEle, nós temos que olhar para Ele como nosso modelo, como nosso exemplo maior. Bendito seja o nome dEle para todos sempre. O ponto 1, ou o subtópico 1, nos traz o seguinte: Jesus é o pastor supremo. A expressão grande pastor das ovelhas, que aparece em Hebreus 13:20, refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento. E aqui eu quero frisar bem isso, que nenhum pastor sobre esta terra, por maior que ele tenha um rebanho que esteja sob os seus cuidados, pode trazer para si este título de grande pastor das ovelhas, porque esse título ele só pode ser atribuído ao sumo pastor, que é Jesus Cristo. Glórias ao nome do Senhor. Infelizmente vivemos em uma época em que muitos ditos pastores, eles querem que as ovelhas estejam completamente ao seu dispor, subjugadas aos seus pés, quando na verdade é o pastor quem tem que estar à inteira disposição do rebanho para servir-lhes nas suas necessidades. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Aí nós vamos para o subponto 2 e traz o seguinte: o pastor conhece as suas ovelhas. E ninguém melhor conhece as ovelhas do que o Senhor. O Salmo de número 139 vai nos falar disso com muita propriedade, ou nos fala disso com muita propriedade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Ele é aquele que sonda os corações, que esquadrinha os pensamentos e conhece cada uma das suas ovelhas. Ele não só conhece o rebanho, mas conhece cada ovelha em particular. Dentre tantas pessoas que servem a Cristo sobre esta terra, cada uma delas, quando ergue a sua voz ao trono da graça de Deus, suplicando o seu favor, a sua misericórdia, o Senhor Jesus sabe distinguir perfeitamente quem é ela, qual o seu nome, aonde ela mora. E eu quero aqui dizer para você, meu irmão, que também é professor, você que é aluno, tenha plena consciência, mesmo que às vezes o teu dirigente ou o teu pastor não manda uma mensagem, não se lembre do seu aniversário, você tem um sumo pastor que não te esquece nem sequer um momento, e ele fez uma promessa, e essa promessa é bem viva em nossos corações, porque não saiu dos lábios de outro, saiu dos lábios dele, e ele foi quem falou, dizendo: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta é a confiança que nós temos nesse sumo pastor tão glorioso, que não é outro, que é a pessoa bendita do Senhor Jesus. O subtópico 3 traz: o pastor dá a vida pelas ovelhas. Isso de fato se cumpriu na íntegra na vida do nosso bem-amado Senhor Jesus, porque ele, no capítulo 10, no Evangelho segundo escreveu João, ele vai dizer que ele era o bom pastor e que dava a vida pelas suas ovelhas.
E isso não ficou somente no seu discurso. E isso ficou muito claro quando ele estava ali no jardim e as multidões foram com porretes, foram com armas, com lanças, com espada para prendê-lo. E quando ali chegaram, então ele se antecipa, ou seja, como um bom líder, como o pastor que vai adiante das suas ovelhas, ele se antecipa e pergunta para aqueles que tinham ido prender: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus o Nazareno. E Jesus ali se apresenta, dizendo: se vocês me levam, deixe que esses vão embora, não prendam estes também comigo. Então Jesus estava mostrando que ele, como líder, é aquele que vai de fato à frente do seu rebanho. E aqui isso nos mostra de forma muito clara, porque de fato ele deu a sua vida para nos resgatar. Ele deu a sua vida para formar a sua igreja, que, como Paulo escreve, vai dizer que é coluna e firmeza da verdade, a qual Jesus é o cabeça, bem como também o sumo pastor, que vai adiante de nós, nos guiando até nós adentrarmos as mansões celestes, quando haveremos de ali, todos ter um só pastor, e será quando também haverá um só rebanho. Antes de nós adiantarmos para o tópico 2, eu gostaria de ler algo que eu escrevi, inclusive eu creio que já falei isso em outra lição que nós trouxemos, em outro comentário que nós fizemos. Coloquei da seguinte forma: como já falamos em outra ocasião, os dons espirituais estão disponíveis a todo cristão, salvo na pessoa bendita do Senhor Jesus. Mas os dons de ministério são apenas a um grupo seleto, escolhido única e exclusivamente pelo Senhor. Mas isso não quer dizer que esse grupo seleto é para andar de salto alto, achando que é maior do que todos os demais. Não, esse grupo seleto que o Senhor separa para lhe servir, para arrebanhar o seu povo, está sobre ele um peso muito grande de responsabilidade, porque o escritor aos Hebreus, ele vai dizer que o pastor, ele vai prestar contas, ou como aquele que vai prestar contas ao Senhor do trabalho efetuado. Se ele fez um trabalho bem feito, então ele haverá de receber a incorruptível coroa de glória. E abrindo aqui esse parêntese, eu quero dizer que há de fato uma coroa especial, como o próprio comentarista ele vai trazer no livro de apoio, porque quando se fala da salvação, todos os salvos haverão de receber a coroa da vida, mas em relação ao ministério pastoral, Paulo vai dizer aqui que nós, que somos pastores, se fizermos aquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos, fazer com zelo, com amor, com dedicação, e aqui eu friso justamente isso, porque infelizmente há muitos que fazem para ser vistos, para serem ovacionados, para serem aplaudidos, mas Deus, que sonda os corações e esquadrinha os pensamentos, Ele sabe quais são as intenções, mas todos quantos que fazem com amor, com dedicação, com zelo, haverá sim de receber das mãos do Senhor a incorruptível coroa de glória. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Então isso aqui fica bem claro para nós. E para reforçar isso aqui, eu gostaria de ler um texto que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, quando o próprio Jesus, ele chama para si os 12. Perceba como esse texto ele é bem impactante para nós e nos fala de uma forma bem clara, porque o texto vai dizer que Jesus subiu o monte, versículo 13, e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então, torno a repetir, a reforçar aquilo que nós já falamos.
Os dons ministeriais alistados no capítulo 12 de 1 Coríntios, do versículo 1 ao versículo 11, aqueles que estão também lá no versículo 28 do mesmo capítulo, que fala sobre dons de governos, de socorros. Então, esses dons estão disponíveis a todo o salvo na pessoa bendita do Senhor Jesus. Porém, os dons de ministério são apenas para aqueles que de fato Jesus vocaciona, Jesus chama, Jesus faz arder o seu coração no chamado, e ele não sente a verdadeira paz de Deus que excede todo o entendimento humano, enquanto ele não abraça esta causa. Eu comparo como sendo um quebra-cabeça de muitas peças, e o homem de Deus que é chamado para tal ministério, enquanto ele não assume a sua responsabilidade diante de Deus e diante do rebanho que Deus quer lhe colocar, é como aquela pecinha-chave que fica faltando naquele quebra-cabeça, que só é completado de fato quando ele se entrega completamente nas mãos do Senhor e faz o seu querer, mesmo derramando lágrimas, mesmo chorando, mas ele vai cumprir com o ministério que Deus lhe confiou, fazendo aquilo que Deus confiou a ele fazer. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante observarmos, irmãos, também, que o Senhor, ele não dá igrejas a pastores. Em alguns casos nós vemos aí alguns manipuladores, aqueles que dizem que a igreja é dele, que ele faz o que bem quer, que ele manda e desmanda quando bem quer, mas Deus não deu igrejas a pastores. Veja o que está escrito lá em Jeremias, capítulo 3, versículo 15, lá na antiga aliança. E diga-se de passagem que na antiga aliança, essa visão que Israel tinha, de que Deus era o seu pastor, e Deus, contribuindo com isso, Deus fala através dos seus profetas, e numa dessas falas, aqui neste capítulo 3 de Jeremias, versículo 15, o Senhor diz: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Perceba que é Deus quem dá pastores. Não é pastor que se autoproclama assim sendo, para assumir uma liderança de uma congregação. Não, é Deus. É Deus que dá pastores. E como Deus faz isso? Deus usa o homem para abençoar o homem. E aqui nós temos um exemplo vívido disso, quando Deus faz com que os nossos pastores, em especial aqueles que presidem, que já é uma função ainda além daquela que nós exercemos, eles olharem e ver que em nós a vocação e nos ordenar como pastores, como ministros de Cristo, para fazermos a obra do Senhor. Isto fica muito claro também lá no capítulo 4 de Efésios, versículo 11, quando o texto nos diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas e outros para mestres ou doutores. Ou seja, é Deus quem dá. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui nós podemos fazer uso de uma palavra que por esses dias o nosso pastor José Carlos de Lima falou, e também o nosso pastor Daniel Nunes, pastor presidente aqui da nossa Comeada, e ele frisou com muita propriedade, dizendo que nós que fomos chamados por Deus para exercer tal função ministerial, nós somos dádivas dadas por Deus à igreja. E aqui, irmãos, quem sabe alguém possa dizer, não, ele está puxando um pouquinho da farinha para a sua sardinha. Se você pensar assim, que o seja, mas na verdade o que eu quero mandar este recado é que pastor, ele também precisa de cuidados. Pastor, ele sempre precisa também ser lembrado, não somente no dia do seu aniversário. Isso é bom, é gratificante, mas o pastor muitas vezes passa por momentos difíceis, passa por momentos de solidão. Alguém já disse acertadamente que
uma função, porque nós não podemos tratar como profissão, mas é uma função das mais difíceis sobre esta terra. Ora, não digamos que seja a mais difícil de todas, porque nós temos que trabalhar com todos que estão sob os nossos cuidados, debaixo do nosso bordão, procurar compreender a todos, e na maioria das vezes não somos compreendidos nem sequer pela metade daqueles que estão sob os nossos cuidados. Então fica aqui o recado, né? Manda uma mensagem para o seu pastor, pergunte como ele está, se ele está bem, se ele está gozando de perfeita saúde. Mande um versículo para a sua meditação, diga que você está orando por ele, você não sabe o bem que isso vai fazer ao seu pastor. Glórias ao nome do Senhor, aleluia. Prosseguindo adiante, nós vamos agora para o tópico 2, e o tópico 2, ele traz o seguinte: as características do verdadeiro pastor. Aí aqui a gente vai ter que separar o verdadeiro do falso. O verdadeiro pastor, ele tem um caráter íntegro. E se nós voltássemos, irmãos, para a leitura lá de Tito, onde nos mostra as qualificações que deve-se ter um pastor, irmãos, passar por aquele crivo não é nada fácil, não é nada fácil. Entre outras coisas, o exercício pastoral envolve aptidão para ensinar. Veja quão difícil é exercer tal função. Aptidão para ensinar, aconselhar, comunicar-se de forma clara com a igreja local, porque isso aqui também é de fundamental importância, porque às vezes nós vemos no nosso meio, alguns que estudaram um pouco mais, tiveram essa oportunidade de estudar um pouco mais, e chegam em determinadas congregações humildes, e eles elevam o tom da sua oratória, a ponto que as ovelhas ficam perdidas sem saber o que ele está falando. Mas quando nós olhamos para o exemplo maior, que é Cristo Jesus nosso Senhor, Jesus como sumo pastor, ele nos deu uma aula, tanto na teoria quanto na prática. Jesus, quando ensinava, Jesus dizia: eis que o semeador saiu a semear, e parte da semente caiu entre os espinhos, caiu entre os pedregais, outra caiu à beira do caminho, mas outra também caiu em boa terra. Essa produziu a 30, 60 e a 100 por um. Veja que Jesus estava falando para pessoas que conheciam da terra. Então, se eu chego em determinada congregação e eu vejo que ali as ovelhas que Deus me confiou, elas não tiveram a oportunidade de estudarem, então eu tenho que adequar a minha linguagem para que elas venham compreender a mensagem a qual eu quero transmitir para elas. E mensagem esta não pode ser em cima das minhas habilidades, da minha oratória, da minha retórica, da minha exegese, da minha hermenêutica. Não, eu tenho que falar numa linguagem acessível, trazendo para elas as verdades eternas do Evangelho, de forma tal que elas venham ser fortalecidas na fé, pelos ensinos que eu possa trazer para elas. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, se eu sou conduzido a uma congregação, e hoje nós temos que também não parar no tempo, porque antigamente nós não tínhamos tantos universitários, tantas pessoas formadas em nosso meio, e isso é um estímulo para que nós venhamos avançar, nos esmerar cada vez mais, nos debruçar cada vez mais, buscando aquilo que o Senhor Jesus, ele falou, quando ele disse, falando aos saduceus, e os saduceus queriam pegá-lo em contradição, Jesus vai dizer a eles: errais o homem, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E para o pastor é fundamental termos isto, é o conhecimento das Sagradas Escrituras e a unção de Deus sobre a nossa vida.
bendito seja o nome do Senhor. E se porventura formos postos em uma congregação, aonde assim, aqueles que estarão sobre os nossos cuidados, eles tiveram um pouco mais de estudo, então eu posso sim elevar um pouco mais o meu discurso, trazendo algo que venha trazer uma compreensão melhor das verdades do Evangelho para essas pessoas. Glórias ao nome do Senhor. Agora, isto digo, sem nunca querer ser maior ou melhor do que ninguém, sempre entendendo que Jesus, como nosso modelo, Ele nos deu um exemplo. Prova esta, quando Ele cinge-se com a toalha, quando Ele pega a bacia e agora passa a lavar os pés dos seus discípulos. E quando Ele assim o faz, depois que Ele termina, Ele agora vai aplicar aquela aula prática que Ele acabara de dar. E Ele vai dizer: vocês me chamam mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se eu, sendo mestre e Senhor, vos lavei os pés, o que devem vocês fazer entre vocês? Então Jesus, Ele é e sempre será o nosso modelo por excelência. Perceba que o texto que nós lemos agora nos mostra que o pastor, ele tem que ter aptidão para o ensino. Ele tem que descer em oração para saber aconselhar. E aqui não é trazer qualquer conselho. Aqui é trazer conselhos da parte de Deus. Há algumas passagens lá no livro de Números que me chamam bastante atenção. E o Senhor me fez lembrar agora, e eu gostaria de compartilhar convosco. E está lá no capítulo 9 de Números, versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: e disse-lhe Moisés: esperai e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. O aconselhamento pastoral, meus queridos irmãos, é algo muito delicado. E quando alguém, e essa é uma das atribuições que é confiada ao pastor, a do aconselhamento, e nós temos que ter o devido cuidado para que alguém, quando vier até nós buscar um conselho da parte do Senhor, nós não nos precipitarmos para dizer o que aquela pessoa deve ou não fazer. Este exemplo que eu acabei de citar, lendo lá em Números, capítulo 9, versículo 8, houve uma questão levantada e chegou até Moisés, que era ninguém menos a pessoa que conversava face a face com Deus. Nós vamos ver isso de forma muito clara. Não é que Moisés falou, mas que o próprio Deus disse no capítulo 12 desse mesmo livro, quando Arão e Miriam se levantam contra Moisés. E aqui vai um recado bem prático para aqueles que muitas vezes querem se levantar contra a liderança que foi constituída por Deus. Tenha cuidado, não faça isso. Você está andando em caminhos perigosos de se percorrer. Você pode ter prejuízos para o aqui e agora e para um futuro não muito distante. Eu aconselho a você não se levantar contra a sua liderança. Lembre-se do exemplo deixado por Davi, que em nenhum momento se levantou contra Saul. E diga-se de passagem que ele teve por 2 vezes a vida de Saul em suas mãos, mas não intentou contra ela. Ao invés de criticar, ao invés de se levantar contra, ore para que Deus conceda graça, Deus dê conhecimento e que o seu pastor, o seu líder espiritual, possa obter êxito nessa difícil tarefa que Deus lhe confiou. Voltando aqui para o texto, nós vamos ver aqui que ninguém menos foi procurado para resolver uma questão do que Moisés, o homem que tinha acesso a Deus, conversava com Deus face a face. Mas Moisés, ele não se precipitou em trazer aquilo que os homens que queriam uma palavra da parte dele foram buscar. Perceba que Moisés vai dizer, disse-lhe Moisés: esperai e ouvirei o que o Senhor vos ordenará.
O próprio Moisés não se precipitou na sua fala, não se precipitou em trazer o conselho que aqueles homens foram buscar, mas ele buscou primeiramente a quem sabe de todas as coisas e assim trouxe a solução para aquele problema que surgiu no meio da congregação de Israel. Outro exemplo se encontra também lá no capítulo de número 27, quando as filhas de Zelofeade procuram Moisés. Zelofeade foi um homem que não teve nenhum varão, filho, só teve mulheres. E elas questionaram a Moisés, porque elas eram filhas legítimas de Zelofeade. Todavia, elas ficaram sem receber herança. E elas agora vão até quem? Vão até Moisés, vão questionar o porquê que não foi dada a elas uma possessão de terra. E Moisés, uma vez mais, não fala nada, sem não antes consultar a Deus para saber o que Deus tinha para lhes falar. Fica também aqui a dica, e esses exemplos que eu acabei de citar, para que nós não venhamos, como conselheiros espirituais, falarmos de forma precipitada, mas buscarmos o Senhor. Se no momento Deus nos der uma palavra, nós tragamos uma palavra para aquele que foi nos procurar, precisando de um alento espiritual. Todavia, se Deus não comunicar nada ao nosso coração, fiquemos quietos e tenhamos a humildade de dizer: meu irmão, minha irmã, eu vou orar ao Senhor. Se Deus me comunicar algo ao meu coração, eu transferirei para você. Louvado seja o nome do Senhor. Então temos que ter cuidado, porque uma das funções que o pastor também exerce é justamente essa de aconselhamento. Mas voltando ao subponto 1, o pastor ele tem que ter um caráter íntegro. Não tem nada pior, irmãos, de um líder olhar para os seus liderados e dizer: façam o que eu digo e não façam o que eu faço. Isso pode funcionar lá fora no mundo, mas para nós que somos igreja do Senhor, isso nunca funcionou nem nunca vai funcionar. Funciona assim, fazermos como Paulo escreveu lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele diz: sede meus imitadores, como eu de Cristo. Ou seja, eu tenho condições de chegar diante do rebanho a qual Deus me confiou e dizer: olhem para mim, sigam o meu exemplo. Fica a pergunta que não quer calar, para todos aqueles que estiverem e que forem assistir esse comentário dessa lição. Será que eu tenho condições de chamar a responsabilidade e me colocar como modelo diante do exemplo, do rebanho do Senhor? Se assim não for, deve ser, porque foi para isso que Deus nos chamou. Louvado seja o nome do Senhor. Aí aqui tem outras coisas também que temos que observar, que o pastor ele tem que ser honesto, tem que ser simples, que não pode ser esbanjador, que não pode ser soberbo, que não pode ser ostentador, aquele que muitas vezes tem lá na sua congregação irmãos com uma condição financeira bem difícil, mas ele faz questão de mostrar o seu terno bem luminoso, o seu sapato bem polido, quando uma das suas ovelhas não tem acesso a nada disso. Então, tudo isso nós temos que ter cuidado e sermos vigilantes, para que as ovelhas que estão sob os nossos cuidados não venham ser menosprezadas neste ponto. Subponto 2, exemplo para os fiéis e os infiéis. Isso aqui é muito sério, irmãos. Isso aqui é muito sério, porque nós temos que ser exemplo, e esse primeiro exemplo eu tenho que dar dentro da minha própria casa. Como os meus filhos me veem, como a minha esposa me vê. Não é como alguns casos que a gente sabe, que aqui, com ousadia eu vou dizer algo, e é a verdade, e a verdade ela cabe bem em todo lugar.
Não é o caso que acontece em determinados lugares que a esposa de determinado obreiro, ela não diz aquilo que de fato ele faz, porque se ela abrir a boca, ele perde o seu ministério. Mas é de fato aquilo que ele é. O que a minha esposa tem falado ao meu respeito? O que os meus filhos falam ao meu respeito? Será que eu, como o sacerdote do meu lar, eu tenho sido exemplo para minha esposa de serviço, de amor, de comunhão, de dedicação, de zelo? E como os meus filhos me veem? Isso é muito duro de ser falado, mas precisa ser falado. O subtópico 3, do ponto 2, aí vai falar justamente nisso que eu acabei de dizer, exemplo para a família. Porque antes de nós sermos exemplo para o rebanho, nós temos que ser exemplo dentro da nossa casa. Porque Paulo vai escrever dizendo que aquele que não administra bem, que não serve bem a sua família, que não cuida dos seus, como vai ter cuidado do rebanho do Senhor? Em tempo algum. Dentro, irmãos, daquilo que nós estamos estudando hoje, o ponto 3 é que vai adentrar propriamente naquilo que é função pastoral. O ministério pastoral, tópico 3, e o subponto 1 vai dizer a missão do pastor. O termo pastor vem do grego, no Novo Testamento, e tem o significado de apacentador de ovelhas. Aquele que conduz. Não é como nós temos o costume de vermos quem cria o gado miúdo aqui na região Nordeste, que vai tangendo atrás. Não. Aonde a Bíblia foi escrita, a cultura é diferente. E a figura do pastor não é aquele que vai atrás tangendo. Isso traz um ensinamento muito grande para nós, no que diz respeito de alguns líderes acomodados, que diz para o povo, vão evangelizar, vão fazer visitas, e ele muitas vezes fica sem fazer absolutamente nada. Mas o verdadeiro líder é aquele que se dispõe primeiro e vai à frente do rebanho, dando um exemplo para que esse venha também seguir o seu exemplo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então ele é um apacentador, é aquele que conduz, é o rebanho, e alimenta, e aconselha, e protege. E quando a gente começa a falar nisso, irmãos, nos vem tantas experiências que nós vivemos, e sempre eu ficava, como hoje ainda fico, muito atento a pessoas que chegam olhando por cima das janelas, e ali a gente já fica antenados, procurando ver qual o intuito daquela pessoa. E caso seja alguém que queira causar prejuízo ao rebanho, de fato, nós como pastores chamados por Deus, logo nos levantamos em defesa da inocente e da indefesa ovelha, que às vezes não consegue enxergar as garras de lobos ferozes que estão à espreita. E Deus nos dá essa visão. Não é que nós sejamos melhores, não é que nós sejamos maiores, mas Deus nos dá justamente com este intuito, para que nós venhamos ter este cuidado, este zelo, né? E não permitirmos que as ovelhas que pertencem ao nosso bom Cristo, elas venham ser machucadas. O subponto 2 do tópico 3 fala que o ser pastor, a missão pastoral, é uma missão polivalente. Por que é uma missão polivalente? Porque ela abrange muitas áreas. E aqui eu grifei, não na lição, mas no livro de apoio, aquilo que muitas vezes nos é atribuído e que nós fazemos. E eu gostaria de ler. Diz assim: um pastor de verdade tem que agir como ensinador,
conselheiro, pregador, evangelizador, missionário, profeta, juiz de causas complexas, fazer às vezes de psicólogo, conciliador, administrador eclesiástico dos bens espirituais e de recursos humanos sob seus cuidados na igreja local, é administrador de bens materiais ou patrimoniais, gestor de finanças e recursos monetários da igreja local, além de outras tarefas como pai, esposo e dono de casa, como pastor de sua família. Então, para quem quer se aventurar sem ter o chamado, eu aconselho a você subir à casa do Senhor, prestar o seu culto e ir para casa feliz da vida. Porém, se você tem a vocação, se você sente no seu coração o chamado, abrace a causa, porque Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer que quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. Bendito seja o nome do Senhor. E só sabe as alegrias que um pastor realmente ele tem, quem de fato é pastor. Só sabe também as tristezas que um pastor enfrenta, quem de fato é pastor. Outro dia, eu conversando com o nosso pastor presidente, e eu trazia para ele uma situação, e expunha da seguinte forma, eu dizia: meu pastor, o senhor entende disso muito bem, porque coração de pastor só quem entende é Deus e outro pastor. E ali nós resolvemos uma causa que tínhamos para resolver, não segundo os nossos achismos, não, porque nós estamos lidando com almas. E aqui eu quero fazer menção de algumas coisas que às vezes acontecem em nosso meio, de pessoas que querem que o pastor haja em determinadas situações com muita rapidez. E o pastor, ele nunca vai agir no calor do momento. É como um pai que ama o seu filho e que às vezes precisa discipliná-lo, mas quando faz, não o faz no momento da raiva, no calor do momento, porque ele sabe que se ele fizer dessa forma, ele pode machucar o seu filho ao invés de discipliná-lo. E aqui é algo que também vagueia no coração do pastor, quando o pastor ele aperta a igreja, quando ele traz uma palavra mais dura para a igreja, quando o pastor bate de uma forma mais forte pela palavra no rebanho que lhe foi confiado. Aquilo às vezes dói muito mais nele do que no próprio rebanho. E assim como aquele pai que muitas vezes disciplinou o seu filho, e o filho vai chorar ali porque levou umas palmadas do seu pai, o pai também vai para um lugar que o filho, nem esposa, nem ninguém o veja, e vai lamentar aquilo que acabara de fazer com o seu filho. Mas não é porque ele queria ver o seu mal, não, é porque ele o amava e não quer ver o seu filho trilhar por caminhos escabrosos, caminhos perigosos, dos quais ele possa vir a se perder. Da mesma forma é o pastor, quando ele traz uma palavra mais dura para a igreja, quando ele chama a igreja à responsabilidade, não é que ele não ame aquele rebanho, é porque ele ama. E mesmo quando ele faz isso, ele faz com seu coração pesado, e mesmo que as ovelhas fiquem entristecidas, muito mais entristecido fica o pastor, porque depois que ele fala aquilo, ele vai ficar remoendo aquilo, e vai ficar pensando: será que eu bati muito forte? Será que eu machuquei? Será que eu falei o que eu não deveria fazer? Tudo isso são coisas que vagueiam no coração de um pastor verdadeiro, de um pastor verdadeiramente chamado por Deus. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. E o último subtópico 3, vai trazer o cuidado contra os falsos pastores. E quem são esses falsos pastores? São os mercenários. São aqueles que, quando a ovelha se encontra numa situação de risco, ele vira as costas e vai embora e não dá nenhum suporte. A ovelha indefesa, a ovelha muitas vezes que não tem habilidade para lidar com alguma situação,
São aqueles que só estão preocupados com a lã e com a gordura, só estão preocupados com o seu próprio bem-estar. E as ovelhas de Cristo que andem por si mesmo, eles não estão nem aí para elas. Mas o pastor que zela pelo rebanho, ele muitas vezes, ele se esquece de orar até mesmo por ele, para estar dedicando a sua oração ao rebanho. Mas o pastor que é falso, ou o falso pastor, ele não tem preocupação nenhuma com o rebanho de Cristo. Ele só apacenta, como Paulo escreve também em uma das suas epístolas, o seu próprio ventre. Ele não tem cuidado algum com aqueles por quem Cristo morreu lá na cruz. Bendito seja o nome do Senhor. E nós também temos que ter o devido cuidado para nós não estarmos levantando obreiros que posteriormente possam ascender ao ministério e sejam pastores maus, que venham maltratar o rebanho que Cristo, morreu para lhes dar vida e vida abundante. Louvado seja o nome do Senhor. Há muitas coisas, é uma lição muito abrangente. E dentro desse cuidado pastoral, há casos extremos, agora falando, da ovelha propriamente dita, e de casos que é necessário aquela ovelhinha fujona, aquela que o pastor sempre, ao contar o rebanho, olhava e ela sempre estava faltando, e ele ia em busca dela. Às vezes se faz necessário o pastor quebrar a patinha dela, colocar uma tala, e carregá-la no colo, perto do seu peito, para ela sentir as batidas do seu coração, ou carregar ela sobre o seu pescoço, para que aquela ovelha venha entender que aquilo que ele fez foi para que ela aprendesse a andar perto dele, porque a ovelha é dependente do seu pastor. A ovelha, ela precisa ouvir a voz do seu guia, e para isso é necessário cada vez mais aos pastores chamados, aos chamados pastores, descermos na presença do Senhor, aos que verdadeiramente são vocacionados por Deus, buscarmos na fonte inesgotável, que é a palavra de Deus, que é aos pés de Cristo, para que Ele nos dê, como Ele mesmo fala lá em Jeremias 3,15, que nós lemos, que Ele nos dê ciência e conhecimento, para que nós saibamos como nós nos conduzir e conduzir o rebanho que Deus nos confiou. Louvado seja o nome do Senhor. E, para encerrar, eu gostaria de ler algo que eu creio que boa parte das pessoas já ouviram ou já leram, que é algo que, às vezes, o pastor sofre, às vezes o pastor vive, e isso é fato. E aqui eu gostaria de ler, que diz o seguinte: se o pastor é ativo, é ambicioso; se é calmo, é preguiçoso; se o pastor é exigente, é intolerante; se não exige, é displicente; se fica com os jovens, é imaturo; se fica com os adultos, é antiquado; se procura atualizar-se, é mundano; se não se atualiza, é de mente fechada, retrógrado, ultrapassado; se prega muito, é prolixo, cansativo; se prega pouco, é que não tem mensagem; se veste bem, é vaidoso; se veste mal, é relaxado; se o pastor sorri, é irreverente; se não sorri, é cara dura. O que o pastor fizer, alguém pensa que faria melhor. Pode parecer algo hilário ou grotesco, mas reflete um pouco a visão que muitas pessoas têm do pastor de uma igreja local. Aliás, alguém já escreveu dizendo que pastor é uma espécie em extinção, quando na verdade não é. O que infelizmente acontece é aquilo que Paulo escreveu aos presbíteros na igreja de Éfeso, quando ali estava a se despedir daquela congregação. E Paulo faz ou traz um discurso que arranca lágrimas de todos aqueles que ali estavam. E uma das coisas que ele diz, e é quase que inevitável, que surgiriam dentre eles mesmos
lobos para não cuidar do rebanho, mas sim para fazer negócio do rebanho de Deus. Que o Senhor Jesus nos cubra com o seu precioso sangue e que nós possamos seguir o exemplo do nosso sumo pastor, porque um dia haveremos de comparecer diante dele para a prestação de contas. E se fizermos bem o trabalho que nos foi confiado, então há uma coroa incorruptível de glória que nos aguarda na eternidade. Que Deus abençoe a tua vida, boa aula, que Deus te use poderosamente no abrir e fechar da tua boca.